cartão. Esse apito tá meio estranho, viu, gente? Tá começando a nossa live aqui, ó. Diretamente da redação do Terceiro Tempo. Deixa eu ver. Agora tá normal. De aniversário de Javier Castrilli. Parabéns para ele, né? O torcedor da Portuguesa deve estar mandando lembrança, inclusive, para ele. Quer saber mais do Javier Castrilli, que hoje faz aniversário? Entra lá no blog do Milton Neves, lá no terceirotempo.com.br ou blog do miltonneves.com.br, certo? Vamos falar dessa figura lendária do futebol mundial, por que não, né? E ó, trabalha para Conmebol e tal, é um árbitro requisitado, solicitado lá na Argentina. Hoje eu estava procurando algumas coisas do Castrilli aí para auxiliar, e é o seguinte, encontrei um monte de entrevistas assim que ele concede lá para televisão argentina, para as rádios da Argentina, foi comentarista na Copa do Mundo da Rússia, participou da programação, não sei se ele estava lá como representante também da comissão de arbitragem do futebol argentino. Então tem uma moral danada lá o tal do Javier Castrilli, ninguém entende por quê, né? Aliás, falando em Javier Castrilli, América do Sul e etc, nós estamos com a nossa live aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo, já recebi a notificação, vou compartilhá-la em instantes, peço a você que faça o mesmo, compartilhe aí a nossa live com as suas redes sociais também, para a gente trazer mais gente aqui para discutir futebol conosco. E hoje a nossa pergunta é relacionada justamente à Sul-Americana. Porque o que é que aconteceu, pessoal? A Conmebol soltou uma nota aí, enviou um ofício aos clubes não, né, às confederações afiliadas, assim, o seguinte, a partir da Libertadores de 2020, ou seja, da próxima edição da Libertadores e da Copa Sul-Americana, somente clubes que disputam a Série A dos campeonatos nacionais, a primeira divisão dos campeonatos estaduais, é que poderão participar. E isso aqui no Brasil é algo que, por exemplo, assim, campeão da Série B tem vaga para torneios, digo torneios internacionais, mas na Sul-Americana, dependendo da classificação dos brasileiros na Libertadores, pode até acontecer de algum clube da Série B beliscar uma vaga na Sul-Americana. Alguns clubes da Série B, aliás, da Série B não, clubes da Série C, casos de... me ajuda aí, João. Sampaio Corrêa, tá lá. Sampaio, Juventude e tem mais um. São 3 times da Série C que estão disputando a Copa do Brasil. Paysandu. O Paysandu, a gente não imagina esses clubes vencendo a Copa do Brasil, mas pode acontecer. Como já aconteceu com o Santo André, como já aconteceu com o Paulista, eram clubes que não estavam na primeira divisão, mas que venceram a Copa do Brasil e foram para a Libertadores. Então, com essa determinação, se um desses clubes vencerem a Copa do Brasil deste ano, Paysandu, Sampaio Corrêa ou Juventude, eles não poderão participar da Libertadores do ano que vem. Só que aí é o seguinte, a Conmebol está mudando a determinação com os campeonatos em andamento. Sim. Lá na Argentina, o Tigre vai ser finalista da Supercopa da Liga, qualquer coisa parecida. E se vencer? O Tigre foi rebaixado para a segunda divisão do futebol argentino. Não poderá disputar também? A AFA já enviou carta lá para a Conmebol se manifestando contrária a essa atitude. Ó, pô, não está correto. Vocês estão mudando com uma série de campeonatos aqui em andamento. No Brasil também os clubes não ficaram satisfeitos. Aí eu pergunto a você o seguinte, e aí? Clube de segunda divisão, clubes da Série C ou até mesmo da Série D, podem participar, deveriam ter direito à vaga nas competições sul-americanas, na própria Sul-Americana e na Libertadores? O que é que você achou dessa determinação aí da Conmebol? A Libertadores realmente é uma disputa só para equipes de primeira divisão? E só para a gente deixar isso mais ilustrado ainda, se fosse 7 anos atrás, o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil de 2012, não poderia participar da Libertadores de 2013, porque naquele mesmo ano o time foi rebaixado. E pode acontecer isso de repente esse ano de novo, vai saber. Né? Campeonato Brasileiro em andamento, se o campeão da Copa do Brasil é rebaixado no Campeonato Brasileiro, ele não pode ser o Grêmio, a competição? O Grêmio é o penúltimo hoje, então, é um exemplo, né? Estaria na zona do rebaixamento. E aí?
Eu vou te falar que eu achei meio esdrúxulo e unilateral, né? Essa determinação da Conmebol. Parece que a Conmebol trabalha para ninguém. Ela não tem as confederações e todos os clubes filiados às confederações debaixo da sua aba. Ela vai lá, determina as coisas e dane-se se isso aí agrada os clubes ou não. Eu não sei o que você achou, João. Olha, Frank, um abraço a todos. Bom, primeiro, não dá para levar a Conmebol a sério. A gente já sabe disso. A gente tenta, né? A gente já sabe disso há muito tempo. Muda a direção, sai presidente, entra presidente e não muda absolutamente nada. Mudam só as moscas, porque o resto fica igualzinho. Segundo, eles querem elitizar a Libertadores, eles não querem que joguem times de segunda divisão, de nível segunda divisão na Libertadores. Tá bom, então faz o seguinte, Libertadores da América, brasileiros, argentinos e uruguaios. Tira o resto. Tira o resto. Porque qualquer time da Série C, da Série B aqui do Brasil é melhor do que boliviano, venezuelano, que tem que estar. Não estou defendendo essa elitização. Mas já que a Conmebol está defendendo e querendo dizer que a Libertadores tem que ser elitizada, então deixa só brasileiro, argentino e uruguaio. E Paraguai de vez em quando. Tira o restante. Por quê? Repito, times brasileiros da Série B, da Série C aqui, são do mesmo nível de boliviano, de venezuelano, de peruano, e a maioria deles muito melhor. Então já começa por aí. Segundo, para você fazer isso, você tinha que dar um prazo para adaptar essa nova regra, que seria para 2021 pelo menos, não 2020, porque já tem esse caso do Tigre, e temos um caso aqui já bem claro também, a decisão da Copa do Nordeste, que dá vaga para a Copa do Brasil, que de repente poderia levar o time à Sul-Americana, entre Fortaleza e Botafogo da Paraíba. O Botafogo também não está na primeira divisão. Vai que ele ganha a Copa do Nordeste, vai para a Copa do Brasil, aí ganha a Copa do Brasil no ano que vem e não vai para a Libertadores. Então, quer dizer, vai perder muito interesse, sabe? Vai diminuir o interesse. Não o campeão da Série B, de repente. O campeão da Série B não tem vaga na Libertadores. Mas um time que consiga vencer a Copa do Brasil e cair, como você disse, o caso do Grêmio, por exemplo, hoje eu falo do Grêmio, porque o Grêmio é o único que está na zona do rebaixamento e está ainda na Copa do Brasil. Mas é um negócio terrível. Não dá para levar a sério a Conmebol. Então eu repito, é difícil acontecer uma coisa dessas hoje. Ganhar a Copa do Brasil, um time de Série C, porque hoje a gente conta aí com os melhores do país, não era que são os que vêm justamente da Libertadores. São os que vêm da Libertadores. Não é como antigamente, repito, antigamente era o campeão brasileiro, quando nós tivemos o início da Copa do Brasil, era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Eram 2 vagas apenas, então por isso que a gente tinha, na Libertadores, isso antigo, e na Copa do Brasil era sempre 2 times só, o campeão paulista, o campeão carioca. Depois é que foram inflando a competição a um ponto de que aí ela perdeu a Libertadores, porque a Libertadores também inchou. E aí ela esvaziou, porque teve esses títulos de Santo André, do Paulista, e aí eles... O próprio Juventude foi campeão em cima do Botafogo, aí eles se assustaram e organizaram de novo um baita de um calendário para colocar de novo os grandes na Copa do Brasil. Então por isso que eu acho difícil que o Paysandu, com todo respeito, que o Juventude possam chegar a ganhar a Copa do Brasil. Mas realmente, se isso acontecer, e aí? Vão fazer o quê? A CBF vai fazer o quê com esses times? Não vai brigar? Porque é uma coisa você aceitar calado, aceitar quietinho. Mas já imaginou se acontece isso? O que pode acontecer? O que pode vir a acontecer no futuro? Porque se você tem um regulamento de uma competição, como a CBF tem, por isso que a Conmebol tem que tomar cuidados, porque a coisa vai parar na justiça. Porque se você tem um regulamento de uma competição, e a CBF tem esse regulamento, dando vaga para o campeão da Copa do Brasil, para a Libertadores do ano seguinte, isso está no papel, está no regulamento. Aí, mas a outra entidade é superior. Mas eu assino com essa entidade, o que ela vai fazer para mim agora? É isso mesmo. Lá na Argentina, os clubes estão pressionando a AFA porque falam, mas e aí? O que acontece com o Tigre... Vai defender a gente agora ou não? Acontece com o Tigre um ano, pode acontecer com o Boca no outro, com o River no outro, com o Independente até porque o Cláudio Tapia, que está lá comandando a AFA, ele conseguiu chegar ao poder da AFA
muito pela força dos pequenos clubes da Argentina, porque os grandões não queriam lá, né? Tinha aquele negócio de convenção, colocar algum ex-atleta e tal, né? Uma pressão muito grande, e ele contou com esses clubes pequenos, inclusive o Tigre, para chegar lá, né? Agora aqui, chegou a hora de devolver também. Mas aqui também se acha, Frank, que a CBF vai tomar partido de equipes menores? Tá brincando também, né? Mas é algo que atinge todo mundo, né? Claro, pode vir a atingir, mas eles não pensam. O que aconteceu com o Palmeiras lá, pode acontecer hoje em dia em clubes que estão, um Vasco da Gama, é complicado isso aí. Eu acho que agora, das bolas fora da Conmebol, essa foi praticamente uma superação. Né? Hoje o Grêmio está na zona de rebaixamento, não estou dizendo que vai ser rebaixado, mas está na zona de rebaixamento. O Corinthians, no ano passado, ficou livre do rebaixamento, aí faltando poucas rodadas, né? Ficou fazendo conta até o final, né? Então, quer dizer, os grandes, eles correm riscos. E ele pode ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians, por exemplo, é o maior exemplo disso no ano passado. O Corinthians chegou à decisão da Copa do Brasil, aos trancos e barrancos, e podia ter ganho a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. E por outro lado, o Corinthians correu um sério risco de ser rebaixado. Sabe, o que a gente está comentando aqui não é nenhum exagero. O ano passado isso quase aconteceu, poderia ter acontecido com o Corinthians. Bateu na trave, porque ele foi vice da Copa do Brasil, chegou perto e ficou bem pertinho da zona de rebaixamento. Agora, eu também acho que a CBF tem que se coçar, porque não foi legal, para variar, a atitude da Confederação da Conmebol. Vamos lá, Anderson Nogueira, só fera aí, o Celso Calzone está conosco, o Carlos Pereira, claro que sim, abre mais empregos e oportunidades para todos. Aonde você vai, garoto, com isso, hein? Jorge Nascimento, bom dia! O João aí de novo. Ele já te deu bom dia hoje, o Jorge? Jorjão. O Agilson Saraiva, pra cima dele, Sampaio Correia. Aí, ó, o pessoal do Maranhão. Domingos Walter Samarco Sobrinho, vai Corinthians, direto de Santiago, no Chile. O Palmeiras não tem mundial. Beleza, hein? Você mora em Santiago, ou Domingos? Ou tá a passeio, tá a trabalho? Explica aí pra gente. Deve estar passando mal lá, né? Porque tem cada vinho da casa, né? Começou o período agora de neve, né? A primeira nevasca foi aí ontem, anteontem. Vinho nacional de lá é maravilhoso. Léo Silva, teve uma época em que era assim, alguém lembra em que ano foi? Não, não me lembro, não me lembro de ter essa restrição, não. Na Conmebol, para os clubes de segunda divisão. Jorge Nascimento, ok, só evitem de falar no Vasco, hein, pra live não cair. Olha, que malandrão, mano. Adriano Aranega, acho que primeira divisão é específica determinação do Campeonato Brasileiro. Se Copa do Brasil dá direito à vaga, o vencedor está na Libertadores e pronto. Mas acontece que assim, como é que chama? O comunicado da Conmebol, ele não dá essa interpretação, entendeu? Ele é específico assim, ó, só pode participar time de primeira divisão. E aí como é que você vai estabelecer isso nas Copas Nacionais, por exemplo? Tem que haver uma distinção, tem que ser algo mais minucioso e mais muito bem direcionado, né? Para não dar margem a nenhum tipo de interpretação, porque aí, por exemplo, venceu lá a Copa do Brasil, um time que não está na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem a Copa para Libertadores, tem a vaga para Libertadores, beleza? Beleza. Aí chega lá, a CBF fala, ó, tá aqui os clubes e o clube tal que ganhou a Copa do Brasil, vamos supor, o Juventude está disputando. É o campeão da Copa do Brasil, também vai para... Só que o vice-campeão da Copa do Brasil foi, vamos dizer, o São Paulo, que nunca venceu a competição. Foi o vice-campeão. Aí o São Paulo entra lá, pela nossa interpretação aqui no comunicado da Conmebol, só pode ir para Libertadores clube de primeira divisão. O Juventude não é da primeira divisão, está disputando a Série B. Então essa vaga tem que ser nossa, para não dar margem a esse tipo de interpretação. Claro. Entendeu? Então tem que ser muito específico o comunicado, a coisa tem que ser muito bem direcionada, para não dar nenhum tipo de margem para outros clubes pleitearem as vagas. E você foi muito fundo na questão, Frank. Aqui o futebol brasileiro é uma desunião danada. Então o cara já está até de olho nisso, porque vamos dizer que a gente perca uma final para o Juventude, para um Paysandu, já vamos esperar, porque, olha, tem advogado, nesse caso que você falou, final da Copa do Brasil, Juventude e São Paulo, Paysandu e Palmeiras. A gente tem um exemplo agora rolando aí.
Do Campeonato Paulista. Você sabe de quem que vai ser a vaga na Série A1 do ano que vem? Aquela vaga que é do Bragantino e do Grande Rio? É verdade, porque... A federação até agora não se pronunciou. Mas não se pronunciou por quê? Porque é cômodo também, entendeu? O regulamento que eu li eram para subir 2 times da Série A2. Mas aí, como tem interesse no meio... Dois times da Série A2 vão subir. Não, 3 times. Seria o terceiro time da Série A2. Não sairia nenhum dos rebaixados. Agora... O São Caetano já foi lá na federação pleitear. Tem interesse, né? Tem, sabe? De vez em quando tem aquela ajudinha, sabe? Tem aquele... Nós vamos mandar hoje um e-mail para a Federação Paulista pedindo uma explicação sobre isso. Aquele chorinho, sabe? Esse que é um problema, né? E aquilo que você falou, Frank, é exatamente isso. Palmeiras e Juventude, Paysandu e São Paulo. Meu, se cair uma decisão como essa, já tendo essa definição por parte da Conmebol, meu, advogado já está com o recurso pronto antes de começar a final. Advogado de Palmeiras, advogado de São Paulo, dos grandes. Não, e outra que se chega para decisão um time que não é da Série A, o outro já vai falar, a gente já tem a vaga na Libertadores garantida. Já vai entrar, o advogado já está com... O negócio tem que ser muito bem explicado, entendeu, o Adriano? O Ider Martins Braga, todos podem só ir subindo. O Fábio Gomes, ele é de Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. Opa. Eu concordo, porque tem time da Série B, C, que não tem estádio. Ué, a questão não é essa, né, Fábio? Jorge Nascimento, acho que o campeão da Série B e C tinha que ir direto para pré-Libertadores e não ter pré-Libertadores na Série A. Aí já é uma concepção diferente, entendeu? O Léo Silva, o Flamengo também não tem estádio, como faz? Aí, tá vendo? Respondendo ao Ider. Espero que você não seja flamenguista, Ider. Wesley Borges, o certo é só a Série A, porque Libertadores leva ao Mundial. E para os melhores, como você e o melhor tá na Série B ou C? Ué, mas aí são coisas distintas. O cara ganhou uma Copa, um torneio, ele não... Vamos supor, o Juventude ele está na Série B, mas se o Juventude estivesse na Série A, você ia estranhar? Um time que é tradicional, assim como é o Juventude, o Paysandu, se estivesse na Série A, você iria estranhar? Então, sim, são clubes tradicionais também que estão na Série C e, ocasionalmente, também passam pela Série A. Então, o conceito de time de Série A é uma coisa, o conceito de time que está na Série A é outra coisa. Porque tem muito time que é time de Série A, dos grandes, que vivem frequentando Série B. E pode acontecer Série B para todo mundo. Mas eu vou te falar, viu, Frank, a culpa disso tudo também, em grande parte, eu acho, é uma faca de 2 legumes, como diria o saudoso Vicente Mateus. Porque a CBF, ela procura, com essas atitudes, incentivar as competições. E eu não vejo erro nisso. Eu não vejo, eu acho legal você, como um campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste, ganhar vaga para disputar a Copa do Brasil, que é a segunda competição mais importante do país, mesmo você estando na Série B, ou na Série C, ou na Série D, sabe? Mas aí que tá, aí que entra realmente o nível de ser uma decisão atrapalhada. Porque se pega na Europa não tem isso. Você tem a Copa... Você tem agora as Copas da Itália, a Copa, mas elas não levam, não tem caminho que leve à Champions League. Sabe? Não tem caminho que leve à Champions League. Então, lá não tem conversa, é só time da Série A mesmo. Pode ser o menor país, como o Ajax, por exemplo, que é um time de tradição, disputou 3 eliminatórias e chegou nas semifinais da Champions esse ano. De repente, um milionário maluco compra um time da Islândia e ele é campeão islandês, ele entra na terceira eliminatória, ganha a terceira, a segunda, a primeira, e chega à decisão, o time da Islândia, comprado por um bilionário maluco, mas ele é time da primeira divisão da Islândia. E aqui não, aqui a gente acomoda, porque os campeonatos não são tão financeiramente importantes como os de lá. Então é um problema difícil, é complicado, porque a CBF cria isso para dar um apoio aos clubes. E aí que a Conmebol tinha que entender o que está acontecendo no país, o que pode acontecer também em outros países, e ter um jogo de cintura, porque isso aí é uma decisão que veio de cima para baixo, por isso que a gente está falando que acha que a decisão é equivocada.
Olha aí, o Domingos Walter Samarco Sobrinho diz que está a passeio lá no Chile com muito vinho e pisco. Boa, bom divertimento aí para você. E se aceitam, e se você tiver tempo, né, disponibilidade, não sei quanto tempo você vai ficar aí, vá conhecer o Vale do Aconcagua lá. Tem umas estações de esqui lá também, é um lugar maravilhoso. E umas vinhas também, porque é na divisa com Mendoza, né, mas é na parte chilena. Então, e o Vale do Aconcagua ele tem uma peculiaridade, né? Porque as vinhas elas não estão numa condição plana, né? Elas ficam, os vinhedos ficam no vale mesmo, nas montanhas. É um negócio muito curioso. O vinho é tão bom quanto, né? É o mesmo vinho da região de Mendoza, digamos assim, só que da parte chilena. E tem uma estação de esqui lá em Los Andes que é maravilhosa também, chamada Portillo. Se puder, conheça, se tiver tempo aí para passear, vai que vale a pena. O Jorge Nascimento, comente, mas compartilhe também. Aí você foi bem, hein, Jorgeão? Isso você foi bem, hein? Comente, mas compartilhe também, porque essa quarta-feira é importante. A gente está discutindo aqui essa situação da Conmebol, mas tem jogos também para a gente falar hoje. Pedro Maravelli, boa tarde. Que a Confederação Sul-Americana estabeleça novas regras apenas a partir do próximo ano, né? Claro, para 2020 não dá, porque a bola está rolando com os torneios classificatórios para a temporada seguinte, né? Luiz Cláudio Cabral, nós brasileiros não devemos nos preocupar com isso, porque time da Série B não ganha nunca mais. Não dá para dizer, né, que nunca mais, né, o Luiz Cláudio, a gente não sabe, né? O Agnaldo Souza também está acompanhando a nossa live. Ô João, hoje é dia de campeonatos importantes, né? Nós temos Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. Vamos falar da Copa do Brasil, 3 jogos, começando com o jogo das 7h15, Sampaio Correia e Palmeiras, jogo lá em São Luís, no Maranhão, Castelão. O Palmeiras não vai ter problemas, só é aquilo que a gente fala do Palmeiras. O Palmeiras só tem problema se ele cria problema. O Palmeiras deve ir com o time praticamente todo reserva, mas mesmo assim a diferença de Palmeiras e Sampaio Correia é muito grande. Se o Palmeiras jogar com seriedade, com intensidade, que é essa palavra que eu gosto de usar, o Palmeiras é melhor e ganha o jogo, volta de lá com a classificação praticamente encaminhada, e tanto que já chegou, foi festa em aeroporto, nem clima de guerra vai ter contra o Palmeiras. Teve aeroporto lá pro Palmeiras. E depois o Palmeiras vai para Brasília, logo depois do jogo, né? Já vai para Brasília porque tem jogo sábado lá e o pessoal de Brasília também já está planejando na madrugada uma recepção lá para o Palmeiras. Que coisa, hein? O Weber Carlos, alguém sabe dizer qual canal vai passar o jogo do Botafogo? O Botafogo joga hoje pela Sul-Americana, eu acho que só no DAZN, viu? Aí você procura aí nas plataformas digitais, você vai encontrar, o Weber. O Laerte Barbino Júnior, a minha opinião a Conmebol está arrumando pretexto para diminuir o número de brasileiros na Libertadores e Sul-Americana. É a mesma regra. Eu acho que não é pretexto para diminuir, porque as vagas elas estão garantidas para o Brasil, né? A gente precisa ver como é que vai ser a distribuição. O número de vagas, né? O Jorge Nascimento, João, mas se chegar à final, vai ser por méritos do time pequeno, é claro. Claro, o que eu, por exemplo, eu sou contra, eu acho que tem que ter, eu acho que se a CBF toma uma atitude como essa, que é para dar força para os times menores, que é o que eu defendo, a gente defende tanto, não só no Brasil, mas como também os estaduais, que mataram os grandes times do interior aqui em São Paulo, por exemplo, claro que se ele chegar é por mérito, só que a gente está falando que essa atitude da Conmebol já vai tirar muito do tesão desse time na final. Claro que ele vai querer ser campeão, mas já imaginou, chegar na Libertadores já não vai poder, porque a Conmebol vai tolher esse direito, e aí o grande que for fazer a final já entra tranquilo, porque mesmo que perca a competição, ganha a vaga, e aí que graça tem? Eduardo Lima, acho desnecessário isso, você restringe qualquer time de outras séries que não tem condição financeira de chegar até a Série A de disputar uma Libertadores. Raul Gomes, boa tarde. Flamengo tem que ter um estádio, porque não é dependente disso, pois lota qualquer estádio em qualquer lugar do país. O torcedor não vai até Flamengo, o Flamengo vai até o torcedor. Ai, que frase bonita, hein, Raul? Osmar Machado, se o time da Série B for para a Libertadores, o Vasco cai e nunca mais volta para a Série A. Quer dizer, o que ele quis dizer ao nosso companheiro aí, que o Flamengo é a caravana Holiday, né? O Agilson Saraiva, o João, quem é favorito para a Copa do Brasil? E aí, João, se quiser responder a pergunta dele, você pode responder, já fale também sobre Juventude e Grêmio, o jogo da sequência. Os favoritos da Copa do Brasil são os mesmos do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Flamengo, Internacional, e hoje 2 favoritos vivem um momento muito ruim, que são o Grêmio e o Cruzeiro.
Então, eles têm que abrir o olho, porque esses são times ameaçados nesta fase da Copa do Brasil. E o São Paulo que corre por fora. O Corinthians já perdeu do Flamengo a primeira, acho difícil, mas os favoritos são os mesmos, não muda muito. O Grêmio está nesse pacote que joga daqui a pouco contra o Juventude? O Grêmio está no pacote de favoritos pelo time que tem, mas está vivendo um mau momento. O Renato não está conseguindo acertar o time, mudaram várias peças e isso acaba. Isso aí demanda de um tempo para você deixar o time no ponto de novo. Então eu diria que hoje Cruzeiro e Grêmio estão abaixo de Flamengo, de Palmeiras e do Internacional. É isso aí. O Wesley Borges diz o seguinte, mas aí vê o Milan de antigamente e o de hoje. Não ganha nem jogo de botão. Lógico que o time pode melhorar ou piorar. E se está na Série A, você melhorou. Menos o Vasco. Ali não tem jeito. Pô, o pessoal pega no pé do Vasco também, hein? Que é uma grandeza. Aguinaldo Souza, boa tarde, grande abraço. O Domingos Walter Sobrinho, obrigado, vocês são feras. Bom programa, filho de Deus. Jorge Nascimento, o Franco também é cultura. Outro dia mandaram uma foto para mim, tá zoeiro. Meme é brincadeira, me mandaram uma foto de um Fiat 147 bem velhinho, né? Com um adesivo do Vasco assim atrás, né? Aí mandaram a legenda, Fiat 147 com 3 lanternas. Giovanni Será, amor, vozão, o maior do Brasil, que ganhou do Grêmio do Renato Gaúcho, que disse que o Grêmio era o melhor time brasileiro. Vocês sabem dizer se os empresários compraram o CSA? Não compraram não, e parece que os caras lá não aprovaram o negócio. Dário Alves de Lima, boa tarde. O desafio ao Galo é reconhecido pela CBF? Lá vem você, né, Dário? A desculpa vai ser essa: se perder ou empatar o Palmeiras para o Sampaio Corrêa, vai dizer que estava com o time reserva. Não tem nada disso. Não tem desculpa não. Pedro Maravelli, não descartem o Santos como provável vencedor da Copa do Brasil, por favor. O Schauner Douglas, séries B e C do brasileiro consegue ser mais forte que as séries A da maioria dos países do continente sul-americano. É o que o João destacou aqui também, viu? O Schauner Douglas. Quem está gritando aí na redação? Claro que os tempos são outros. Esses times, como eu falei, são sazonais, né? Mas, o Paysandu está na Série C, ele já ganhou do Boca e na Bomboneira. É história. Esses times têm história. Depois o Boca contratou o Iari. Esses times têm história. A Gilson Saraiva, hoje o Maranhão vai parar com a vitória do Sampaio Corrêa para cima deles. Ô Sampaio, bicho. E é o seguinte, 9h30 tem mais um São Paulo e Bahia. Outra vez no estádio do Morumbi, mas agora pela Copa do Brasil. O São Paulo está muito focado. Tem a pinta de ser diferente do jogo do fim de semana, pelo brasileiro? Eu acho em termos de possibilidades? Sim, eu acho que é um jogo até mais tenso para o São Paulo. Porque no brasileiro, você chega num ponto, você tem que ganhar em casa. O São Paulo tropeçou 2 vezes em casa. Mas o empate nas circunstâncias acabou não sendo um resultado tão ruim para o São Paulo, que teve o Toró expulso. O Bahia perdeu 2 ou 3 contra-ataques que jogadores estavam no mano a mano, que poderiam ter matado o jogo, embora o São Paulo também tenha tido algumas chances, mas não foi aquela pressão excessiva, né? Só que isso aí dilui em 38 rodadas. Hoje não. Se o São Paulo não ganhar do Bahia, a situação fica complicada para o jogo de volta. Não temos gol qualificado, o Bahia, se conseguir um empatezinho como conseguiu no final de semana, vai depender de uma vitória, um jogo em casa, com torcida, com pressão, com o campo. Então hoje a situação é pior para o São Paulo. Eu vejo a pressão muito maior, porque o time tem que ganhar o jogo. O empate hoje não será a mesma coisa que no final de semana, que no domingo de manhã. Então o São Paulo vai jogar mais pressionado. O Bahia, só que aí que está. Depende muito, hoje eu vejo que depende muito da postura do Bahia. Porque da mesma forma que o Bahia também, se perdesse para o São Paulo no final de semana, não ia mudar tanta coisa assim, o Bahia jogou tranquilo. Então o Bahia soltou no contra-ataque no segundo tempo, se soltou bem mais, e teve chance até de ganhar o jogo. Um jogo como hoje, normalmente o time vem mais fechado, ele chama mais o time para cima, e aí uma hora acaba acontecendo um gol pela qualidade do elenco do São Paulo. Foi o que aconteceu com o Fortaleza lá. Fortaleza teve chance, atacou, dominou, mas aí quando a bola caiu no pé de um Hernanes, ele fez o gol. É um jogo difícil, não dá para dizer que o São Paulo é muito favorito. São Paulo deve ficar fora do jogo de hoje. O São Paulo é melhor, mas está jogando com vários desfalques. O Cuca vem tendo muitos problemas, realmente. Lisieiro fora, Hernanes fora, Pablo fora, quer dizer,
tudo isso conspira contra o São Paulo e dá a chance do Bahia equilibrar o confronto. Olha, se os da Série A já tem alguns que saem na primeira fase, imagina os times da Série B em diante, hein? Força Vasco, manda mensagem aqui, o Gabriel Henrique, o AC, que eu não sei o que quer dizer, Sampaio 0, 4 Palmeiras, é o Irineu Bate, ele assina aqui, ó, Irineu Bate Júnior, de Bragança Paulista, já coloca aqui 11 troféus aqui na sequência, aqui, viu? Entendi, eu entendi, otimista, hein? Ô João, na Copa Sul-Americana também participação de brasileiros hoje, com o Sol de América contra o Botafogo, né? O jogo fora de casa. E a gente tem que destacar a derrota do Atlético ontem para o Deportivo, como é que chama lá? O time? La Calera. Nem o nome do time a gente lembra. Normal. O Atlético deixou meio time aqui no Brasil, se preocupando com o Campeonato Brasileiro, onde começou muito bem, com 4 vitórias em 5 jogos, só perdeu para o Palmeiras. Então tá certo. É que o nível do Atlético, ele é tão melhor que os outros na Sul-Americana, não na Libertadores. Na Libertadores ele deu vexame. Mas na Sul-Americana, o nível dos brasileiros, Fluminense, Corinthians, Atlético, é tão maior que os outros, que você perdeu o jogo, mas tem condição tranquilamente de reverter o jogo de volta em Belo Horizonte. Então acho que o Atlético fez certo. Está bem no brasileiro, se preocupa com ele, deixa a Sul-Americana para lá. Se der para continuar levando, sabe, perde lá, ganha aqui, tudo bem. Se não der também, não vai alterar muita coisa. Olha aqui, o Jorge Nascimento, eu vou ler isso aqui, viu? E esses dias o Silvio Santos chamou uma moça da plateia e a moça sem querer caiu. Aí você já sabe o que vem na sequência, né? O Silvio disse para ela, calma, não vamos falar do Vasco. Você tá irônico, qualquer hora o feitiço vira contra o feiticeiro, Jorjão, você vai ver o que é bom, rapaz. O Dário Alves de Lima, porcada não tem Mundial, São Paulo não tem Copa do Brasil, 2-0 Sampaio, 1-0 Bahia. Eita! E hoje também tem Recopa Sul-Americana, esse jogo aqui bacana de se assistir, hein? Atlético Paranaense e River Plate, hein, João? O Atlético, jogo na Baixada. É a terceira final internacional do Atlético, né? E é um jogo interessantíssimo. Na Arena o Atlético vai muito bem, ganhou, amassou o Boca Juniors, né, no jogo da Libertadores da perna de ida, né? E pega um time muito forte. O River Plate é um time muito forte. O River é um dos candidatos mesmo ao título da Libertadores. Aí vão falar, pô, mas ele não foi bem na primeira fase. O Gallardo teve vários problemas, vários jogadores que deixaram o time, jogadores que se machucaram, o Casco se machucou, mas já está voltando. E ele acabou remontando o time do River Plate com alguns jogadores, com o irmão do Carlos Sanches, tem um Soares, um jogador de bom nível também, que é jovem. Ele remontou o River. E como o River é chamado de milionário e tem condição de contratar jogadores, eu acho que depois dessa janela de meio de ano, o River vem muito forte para a Libertadores na sequência. Olha, o Ricardo Nascimento, com certeza, se são os melhores da América, não podem ser permitidos times de segundo escalão dos países participantes. Ricardo, só que dos outros países aí da América do Sul, os times de primeira divisão já são, olha, eu vou falar, que nem o João disse, deixa então para Brasil, Argentina, Uruguai e só, viu, bicho? É demais, viu? João, tem destaque olímpico hoje? Opa, vamos então com o basquete e vôlei, né? No basquetebol ontem começou a final da Liga Ouro e o São Paulo não foi bem no ginásio do Morumbi. São Paulo perdeu para a Unifacisa, da Paraíba, João Pessoa, por 81-72. Um jogo disputado, São Paulo começou ganhando, levou a virada. Os dois times têm 3 jogadores americanos, né? E o armador do time paraibano foi realmente o grande nome do jogo. Quinta-feira no Morumbi, o segundo jogo. São Paulo tem que ganhar para seguir vivo, né? São a melhor de 5, né? São 5 partidas se continuar a sequência de jogos, né? Mas de qualquer forma, como depois do jogo de quinta serão 2 jogos de João Pessoa, São Paulo tem que ganhar para ainda se manter vivo, tentar ganhar um jogo fora de casa. No voleibol, ontem Liga das Nações, começando, o Brasil mesmo com aqueles desfalques todos no time feminino, ganhou da China por 3-0. A China também está no processo de renovação, mas sempre ganhar da China é importante, porque é uma escola tradicional. E se a China tem processo de renovação, o Brasil também está. Claro. O Brasil está com muita gente nova. A Paula e também a Gabi foram os destaques do Brasil, né? A Gabi jogou muito, né? E o time do Zé Roberto volta à quadra hoje contra a República Dominicana, também lá em Brasília. República Dominicana que bateu a Rússia por 3-1. A República Dominicana é uma equipe também em ascensão no vôlei feminino e a Rússia da mesma forma
está também num processo de renovação. Isso sempre acontece, né? Num ano antes de Olimpíada, vários jogadores acabam ficando fora, o técnico testa alguns jogadores, mas depois, na hora de Olimpíada, sempre a Rússia e a China voltam a ser adversários perigosos. E no masculino, o Brasil hoje enfrenta o Canadá, amistoso, primeiro jogo da seleção, que começa dia 31 a disputar também a Liga das Nações. Então hoje lá no Taquaral, em Campinas, amistoso da equipe do técnico Renan Dalzotto. Legal, lá no ginásio do Taquaral. Boa, João. Ó, seguinte, gostou da live do Terceiro Tempo? Deixa um like aí pra gente, uma curtidinha maneira. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, @Terceiro Tempo, e lá no nosso canal no YouTube, Terceiro Tempo TV, para você se inscrever, ter acesso ao conteúdo exclusivo que a gente produz aqui diretamente da nossa redação no Terceiro Tempo. Não se esqueça de acionar o sininho também para receber as notificações de tudo que a gente produz, tá bom? Fala, João. E tem material novo lá no nosso canal no YouTube, né, o canal do Terceiro Tempo, né? Tênis, a gente conversou com o Nelson Nastas, que era presidente da Confederação Brasileira de Tênis, de 99 a 2004, e em 2004 a gente teve o famoso caso do boicote dos jogadores à equipe brasileira da Davis, comandados pelo Guga, mas entraram outros jogadores, o Meligeni tinha parado, mas também apoiou, e isso acabou levando à saída do Nelson Anastácio da presidência da Confederação Brasileira de Tênis. Ele foi acusado de irregularidades. Em 2016 esse processo foi encerrado, ele não foi julgado culpado, e ele está de volta ao circuito, organiza eventos corporativos, né? E ele conversou com a gente, lembrou tudo que aconteceu naquela época, né? Todos esses problemas também, lembrando que depois entrou na presidência o Jorge Lacerda, e esse sim, quando saiu, acabou condenado a 4 anos de prisão em regime aberto, por peculato. Então, quer dizer, naquela época os tenistas tiraram o presidente, acusado de irregularidades, colocaram outro, porque ele foi colocado por força do Gustavo Kirten, que era amigo dele da Federação Catarinense, mas também não deu muito resultado. O tênis hoje vive um péssimo momento, e a gente conversou muito legal a matéria com o Nelson. Muito bem, tá lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Amanhã a gente retorna com mais informações. Até lá, pessoal. Valeu, João. Valeu, Frank. Tchau.